Olá, meus compatriotas, tudo certinho? Olha só, gente, o vídeo que segue é a minha participação no Duplo Expresso, junto com o companheiro militante, membro do Diretório Nacional do PDT, Wendel Pinheiro. Eu o convidei para participar comigo do Duplo, porque recebo muitas perguntas, muitas dúvidas acerca do destino da Tabata Amaral dentro do PDT, como o PDT olha toda essa questão, como está sendo aí a decisão entre eles. Eu não sou filiada do PDT, eu não tenho vida orgânica dentro do PDT, né? Eu passo aí as minhas percepções, as minhas críticas, tenho uma simpatia muito grande pelas bandeiras históricas do partido, tenho uma simpatia muito grande por alguns dos seus quadros, mas eu não posso responder, não tenho essa legitimidade para responder algumas dúvidas de vocês. Então, eu convidei o Wendel Pinheiro para participar comigo e a gente aí, né, interagindo, tentou dissipar todos os boatos que veiculam pela internet acerca do posicionamento do PDT e também falar a respeito das questões mais intestinas do PDT e etc e tal. Eu espero que vocês gostem, porque esse programa é realmente para solucionar algumas dúvidas de vocês acerca do posicionamento do partido do nosso saudoso Leonel Brizola. É isso aí. Estourem as pipocas e vamos a elas. Tchau, tchau. Para conversar com a gente, Cibele Laura, Wendel Pinheiro. Cibele Laura é ativista política e Wendel Pinheiro é membro do Diretório Nacional do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, um brizolista de boa cepa, né? Alguém que pôs a cara para bater também há muito tempo, já desde antes da votação da Tabata Amaral, sobre quem seria essa pessoa. E a própria Cibele Laura escolheu essa pauta, a gente discute hoje, e ela que teve a ideia de convidar o Wendel Pinheiro, porque a gente precisa saber em que pé está essa briga interna a favor e contra a expulsão da Tabata Amaral, que a gente viu que não tem nada a ver com o trabalhismo de Getúlio Vargas, de João Goulart e do Brizola, que fundou a Legenda, que é o herdeiro natural do velho PTB. Né? Então a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Essa briga que está acontecendo entre os trabalhistas sérios, né, verdadeiros, e os trabalhistas de ocasião, né, os trabalhistas entre aspas. Bom dia, Cibele Laura, bom dia, Wendel Pinheiro, bem-vindos ao Duplo Expresso. Cibele, eu vou começar com o Wendel Pinheiro aí, que é convidado nosso. Bom dia, Wendel. Bom dia, meu irmão Rômulo Maia, bom dia a todos os expressionautas. É um prazer estar debutando aqui, né, nesse espaço e tomara que esse seja a primeira de muitas dentro dessa possibilidade que a gente possa interagir, inclusive mostrando os meandros do interior do trabalhismo e, ao mesmo tempo, as perspectivas daquilo que nós, internamente no PDT, vemos em relação a vários contextos e temas da conjuntura política nacional e internacional também. Tá combinado já tá acertado, então, primeira de muitas. Cibele Laura, bom dia, obrigado pela sua sugestão aí de pauta, que é interessantíssima, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Bom dia a todos que estão acompanhando o Duplo. Pois eu mudei, na verdade, a pauta, né? Já tinha até anunciado a pauta que eu desenvolveria hoje aqui no programa. Eu gostaria de falar a respeito da aplicabilidade desse projeto, né, que é o projeto de privatização da gestão da educação pública que está acontecendo. Tenho batido bastante nessa tecla, gente, porque no que eu vi e investiguei a respeito disso, a privatização da gestão da educação pública será o golpe final no Brasil. O golpe para que a gente realmente nunca consiga mais conquistar a nossa independência, a nossa soberania. Então, por isso que eu falo tanto a respeito da privatização da gestão da educação, e isso já está acontecendo. Esse programa aí, Futurice, do MEC, embora a Tabata Amaral ela se coloque como oposição ao governo Bolsonaro, ela apoia também o Futurice, que, na verdade, é a transferência das universidades, da gestão, para as organizações sociais. Organizações sociais são exatamente o quê? Fundações privadas. Então, você percebe aí que há um uníssono entre eles, tanto essa oposição de Taubaté, e o atual governo, para que realmente aconteça a privatização da gestão pública. Eu iria desenvolver essa pauta aqui hoje, mas como
muitas pessoas estão perguntando para mim com relação à decisão do PDT, né, sobre os rebeldes que votaram a favor da reforma da Previdência, e eu não sou filiada do PDT, eu não conheço o intestino, digamos assim, do PDT, então eu não acho que eu tenho a legitimidade para falar a respeito, porque eu não conheço, eu não estou ali, eu não sou nem filiada. Tá? Eu sou uma admiradora, acompanho de fora e passo ali as minhas percepções. Por isso eu convidei o Wendel, que é do Diretório Nacional do PDT, para que ele possa falar, porque conhece o que está acontecendo, a respeito do desenvolver aí decisório do destino destes que votaram a favor da reforma da Previdência. E como tem muitos boatos, né, são muitos boatos acerca disso, eu acho legal a gente dissipar esses boatos e falar realmente o que está acontecendo, Rômulo. Combinado. Vamos ouvir aí o Wendel Pinheiro, então, para contar para a gente o que está acontecendo por trás das cortinas no partido do Leonel Brizola, ou pelo menos o partido que a gente achava que era do Leonel Brizola. Bom, antes de mais nada, eu quero aproveitar esse gancho da Sibeli Laura, em que ela falou justamente sobre a agenda da educação, que na prática a Tabata Amaral defende como a extensão do projeto da Fundação Lehman. Inclusive a Fundação Lehman teria uma discussão agora, nessa semana, sobre o projeto deles de educação, e tanto que veio vários internautas rechaçando a postura da Fundação Lehman e questionando, inclusive, as práticas dessa mesma fundação, querendo fazer uma ingerência na política educacional brasileira. E como a Sibeli Laura colocou, que é justamente a tentativa a partir do Futurice de que as fundações possam estar intervindo na educação pública, no ensino superior, isso é cópia nada mais nada menos do que o projeto MEC-USAID, onde as universidades seriam transformadas em fundações e seriam, na verdade, um elemento para privatização gradual e destruição e sucateamento do ensino brasileiro, e que muitas vezes o próprio movimento estudantil universitário resistiu nos anos 67, 68. E quando a gente vê que ela defende uma agenda da educação, nada mais nada menos reproduz a mesma agenda da ditadura militar, como também a agenda da era FHC. Então, dentro desse pressuposto, dentre alguns posicionamentos que nós trabalhistas temos, primeiro ponto, só para colocar, a gente tem um entendimento, pelo menos os quadros ideológicos, de que a agenda da educação da Tabata Amaral é totalmente antagônica da visão trabalhista, que vem desde a Escola Nova, do Anísio Teixeira, passando pela visão do Paulo Freire e seguindo pela educação integral, democrática popular e divisão de libertação nacional do Darcy Ribeiro. E aí, voltando desse processo, essa questão da reforma da Previdência é uma das questões essenciais que nós do PDT debatemos constantemente, até porque, querendo ou não, é uma das bandeiras históricas nossas, que foi uma demanda histórica do movimento operário e que o governo Vargas garantiu a Previdência como política de Estado. E, para nós, assim como para os partidos de esquerda, do campo popular progressista, como PT, PCdoB, PSOL, PSB, é uma agenda óbvia, clara e de conteúdo popular que a esquerda toda tem que se unir votando agregada. E, no entanto, isso foi discutido dos movimentos de cooperação partidária, discutido nos diretórios estaduais, debatido na 25ª Convenção Nacional do PDT, que ocorreu no dia 18 de março de 2019, em Brasília, na qual eu estava junto com mais praticamente 500 convencionais, entre membros da executiva, do Diretório Nacional e convencionais escolhidos pelo voto. E dentro dessa reunião, todos tiveram a oportunidade de falar, Rômulo, todos os parlamentares, Sibeli, tiveram a chance de defender se eram a favor do projeto do Bolsonaro ou se seguiam a linha do partido. Inclusive, até a própria Tabata Amaral, Marlon Santos, subtenente Gonzaga, entre os outros infiéis, tiveram a palavra franqueada e nenhum deles ousou atrever a falar a favor da reforma da Previdência do Bolsonaro Guedes, até porque, se defendessem, seriam amplamente vaiados, amplamente questionados na Convenção Nacional. Wendel, e o Ciro Gomes, ele ressalta que eles não são rebeldes, porque se eles fossem rebeldes, eles teriam se manifestado em tempo hábil. Eles não se manifestaram, eles ficaram caladinhos. Então, na verdade, isso não foi uma rebeldia, foi uma perfídia mesmo, né? Na verdade, todos os deputados até a véspera
pelo menos os que questionavam, olha, a gente é a favor a gente é contra a reforma da Previdência, mas tem que fazer um ponto ou outro, e, inclusive, só para você ter uma dimensão, Cibele e demais expressionautas, meu amigo Romulo, só para vocês terem uma dimensão, o partido, depois, antes da própria convenção, fez o debate da reforma da Previdência em torno de 12, 13 de fevereiro, aí vocês procuram no Google, foi mais ou menos chegando meados de fevereiro, debateu sobre a reforma da Previdência. O Lupe foi claro que a visão da Previdência para os trabalhistas era que beneficiasse o conjunto da população brasileira, independente que a Previdência fosse deficitária, até porque tem estudos da própria Maria Lúcia Fatorelli de que a Previdência é superavitária e que se não houve o crescimento à altura do valor daquilo que a Previdência arrecada, isso se dá a partir do decréscimo econômico do Brasil, principalmente a partir do governo Temer em diante, e dentro desse processo que a gente tem um entendimento, depois da aprovação da Convenção Nacional por unanimidade, que nós seríamos oposição taxativa à reforma da Previdência do Bolsonaro e do Guedes, ainda teve 3 reuniões da Executiva Nacional para enquadrar a bancada, dialogar com a bancada, e ainda assim, porque tinha um ou outro conservador e tal, o que a bancada fez? Olha, já que vocês estão chiando, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta alternativa ao governo para que a gente possa colocar uma solução de compromisso e aglutinar também parte da oposição, até para silenciar os setores um pouco à direita. Ou seja, não tinha desculpa nenhuma para os setores dissidentes poderem votar contra a resolução de uma convenção partidária. E vocês sabem, convenção partidária decide a política imediata do partido. Além, claro, também, a convenção também, ela, dependendo da organização, ela também elege a executiva e o diretório nacional. Então, dentro desse processo, não há desculpa, porque, se vocês forem reparar na data, 18 de março de 2019 foi a 25ª Convenção Nacional. 1 ou 2 dias depois já estava Tabata Amaral fazendo questionamento na Folha de São Paulo. Aí eu pergunto, qual é o comprometimento partidário que ela tem? Até porque, vamos ser sinceros, ela veio assim, pinçada, e ela veio assim, de paraquedas para o partido, nunca atuou em uma organização partidária, ou como no PT diz, um setorial, um setorial de juventude, ou de mulheres, ou o que for. Ela nunca atuou nesses setoriais, nunca atuou de forma orgânica, foi patrocinada pelo Ciro, e aí eu posso falar, embora eu goste muito do Ciro, mas eu vou consignar, e eu falo tranquilamente, que foi um erro político do Ciro, até porque grandes líderes erram. Vargas errou com o Hugo Borg, Jango errou com o Fernando Ferrari, Brizola errou, por exemplo, com o Marcelo Alencar. Por que, por exemplo, o Ciro não erraria? E todos têm erros, até muitas vezes a Cibele Laura fala exatamente como fala. Wendel, e detalhe, né? Vamos abrir um parênteses. A grande mídia agora está colocando, estampando isso como uma medida autoritária do PDT e do próprio Ciro Gomes, aí pegando, né, essa alcunha de que o Ciro Gomes é um coronel, etc. e tal, e estão punindo a pobre da Tabata Amaral, dizendo que ela está, né, sob julgo aí do partido, do autoritarismo do partido, mas a gente tem que lembrar que partido ele tem um viés ideológico, e partido tem uma parte, por isso que é partido. E todos aqueles que estão ali filiados, todos os seus quadros, a gente supõe que tem alinhamento com esse viés ideológico. Isso daí faz parte da vida partidária, tá, gente? Faz parte da vida partidária. Não é algo isolado e que o PDT está impondo que todos têm que votar assim. Não, não é. Quando você vai para um partido, você vai para aquele partido por quê? Você vai porque você tem alinhamento ideológico com as bandeiras históricas do partido. Como o Wendel falou aí falou na sua explanação, a Tabata Amaral caiu de paraquedas, né? E o Ciro Gomes errou? Sim, o Ciro Gomes errou sim, gente. E o fato da gente constatar isso, que houve um erro dele, não significa também que seja um erro imperdoável, porque todos nós erramos e o partido erra, porque partido é feito por seres humanos e seres humanos erram. Né? Olha, eu quero dar um testemunho aqui, rapidinho, o seguinte. Primeiramente, falta de opção
programática não é. A gente tem o quê? Mais de 30 legendas no Brasil? Por que ela escolheu o PDT? Né? Não faz sentido. Agora, essa coisa de errar, nós aqui no Duplo Expresso também erramos pra caramba. Pra vocês terem uma noção, né, em 2016, 2017, todas as coisas bacanas que eu conseguia levantar contra a Lava Jato, em vez de noticiar publicamente primeiro, eu encaminhava para o Paulo Pimenta, achando que o cara, porque ele ia fazer, ele era o principal e tal, e ele, logicamente, sentava em cima de tudo. Então, todo mundo se equivoca com relação às pessoas, né? A gente tem que aprender com os nossos erros. Wendel. E dentro desse pressuposto, até pegando o gancho que vocês estão falando, tem um texto histórico da Rosa Luxemburgo chamado Liberdade de Expressão, que era justamente um confronto interno no SPD da Alemanha, em que os setores de direita falavam liberdade de crítica, liberdade de crítica. Aí ela colocou o argumento seguinte, olha, um partido ele é democrático, mas o limite da democracia do partido é a sua raiz ideológica. Quando você entra no partido, subtende-se que você concorda com a linha programática do partido. Porque se a gente for abrir o leque de democracia municipal, eles vão ser uma comunidade de tagarelas que vão implodir a organização. Então, se ela tem uma linha liberal, ela não precisava escolher o PDT. Ela poderia ir para um DEM da vida, ou para um partido liberal conservador como um PP da vida, e assim sucessivamente. Aliás, para falar de DEM, inclusive até mesmo na coluna da Mônica Bergamo, que foi de ontem para ontem, de madrugada, apareceu que o DEM está sondando, né? Não só ela, como os dissidentes do PDT e do PSB, e até o cara de visão de longo alcance, o Felipe Oigoni. Né? Então, tem uma coisa um tanto quanto maquiavélica nisso, por trás, porque colocaram a Tabata Amaral no partido, tem uma bandeira histórica pela educação. E aí, amalgamaram a imagem da Tabata com a imagem do Brizola e do Darcy Ribeiro, sabendo que o projeto dela é completamente diferente do projeto de Darcy Ribeiro e de Brizola, porque o projeto dela é o projeto do Lema, sabe? É a bandeira do Lema. Eu, inclusive, essa semana eu destaquei no meu Facebook, e gostaria muito que vocês fossem lá e dessem uma olhada, o conteúdo da revista Negócios falando sobre esse projeto do Jorge Paulo Lemann para a educação, falando que ele tem um sonho, e o sonho dele é, assim, em poucas palavras, é se tornar o Paulo Freire, né, via setor privado. Liberal. Muito longe do Paulo Freire. Mas ele se imputa isso, e mais ainda, ele se imputa ser o líder mais admirado pelos jovens do Brasil. Eu queria saber que jovens, porque se você sair às ruas, principalmente aqui no meu bairro, você vai perguntar quem é o Jorge Paulo Lemann, ninguém conhece. Então, olha o marketing que é feito em cima de tudo isso, e é um projeto que vem desde 1991, quando a Fundação Estudar foi fundada pelo Jorge Paulo Lemann e pelos seus dois sócios, que são um dos homens, que são também os mais ricos do Brasil, né, que é o Beto Sicupira e o Marcel Telles. Então, é um projeto, gente, não é algo assim que está acontecendo agora, não, vem desde a década de 90, e a Tabata Amaral, ela sintetiza tudo isso através de um marketing muito grande que foi trabalhado na imagem dela e foi colocado dentro do PT deliberadamente. Isso é uma coisa maquiavélica mesmo, isso foi premeditado, tá? A Tabata não caiu de paraquedas, na verdade, foi premeditado. E o Ciro Gomes foi iludido, infelizmente, né? Porque o ser humano acaba errando. Mas, enfim. Não, mas é isso mesmo. E aí, até para complementar o que você está falando, se esse projeto, na verdade, tem acordo e tem uma visão muito parecida com aquilo que era do relatório Atkin do Mac Usaid, do regime ditatorial, vão ver também o discurso ideológico, né? Que o ensino não tem que ser ideológico, que não é nem de direita nem de esquerda, né? Que até parece a mensagem da escola sem partido, só que, ao mesmo tempo, conjugada com Todos pela Educação e, ao mesmo tempo, com a Fundação Lemann, que baseia, inclusive, muito do pensamento da Base Nacional Curricular Comum que ela defende. Inclusive, a Base Nacional Comum Curricular é bandeira da Fundação Lemann. E exatamente. Detalhe, Rômulus, o Lemann, ele criou um centro dentro da Universidade de Stanford, um centro chama-se Lemann Center, para discutir, treinar profissionais para voltar depois para o Brasil. Eles voltam depois para o Brasil, um imperativo moral retornar ao Brasil para colocar em prática o projeto dele. Isso daí está nos Estados Unidos, ou seja, a sede do projeto Lemann
é os Estados Unidos. Tem E- tudo a ver com o projeto MEC-USAID, que era para alinhar o ensino superior, principalmente, 100% à ideologia liberal estadunidense. Então, não é Exatamente. tá, gente? Exatamente. Aí a gente até fica na dúvida quem é o mentor intelectual, o intelectual orgânico que dá a linha nela. Será que é o Jorge Paulo Lemann? Será que é a Cláudia Costin? Ou será que até outro personagem, um ilustre desconhecido chamado Vicente Falcone, né? O cara até recebeu medalha Rio Branco, medalha do conhecimento. Então, ou seja, a gente tem que ver também a raiz ideológica da qual ela carrega dentro do eixo liberal que ela defende e preconiza para a educação brasileira. E assim vai. Se assim ela está sendo teleguiada na agenda da educação, inclusive faz as críticas brandas ao Weintraub, mas ninguém sabe esse discurso Zeca Lourenço dela, só falta ela querer ser ministra da educação do Bolsonaro para pensar no Brasil. Ninguém sabe, né, do futuro, até porque vai que ela é expulsa do PDT e vai para o DEM. O DEM é da base aliada. Não descarta essa possibilidade, viu, dela chegar ao MEC, porque a Fundação Lemann tem muita ascendência no MEC. Inclusive, quando o Vélez foi indicado para estar Fora à frente... Fora a máquina do MEC. Quando ele foi indicado, a Fundação Lemann soltou uma nota dizendo que não havia problema nenhum, que eles não rechaçavam, ou seja, a Fundação Lemann aqueceu a entrada do Vélez à frente do MEC e numa boa, sabe? Não houve nenhuma crítica. Depois, a Tabata Amaral foi lá e fez aquele embate com o Vélez num discurso que é criado por quem? Rômulus e Wendel, por Vicente Falcone, que é o dono da gestora lá, da consultoria de gestão Falcone. A Falcone é parceira do Projeto Lemann, é parceiro do Lemann em outros empreendimentos aí, e fala muito em educação também, e é ele, e eu vou falar na minha próxima apresentação, que é ele que está dando o tom da linguagem produzida dentro dessas think tanks. Metas, método, sabe? É Vicente Falcone. A visão tecnocrata, bem tecnocrata. Exatamente. E liberal, né? Liberal. É tecnocrata liberal, exatamente, porque tem a tecnocrata de esquerda que ela visa, no final, a coletividade. Agora, o do liberal é o sistema. Exatamente, exatamente. Mas, de qualquer forma, até para complementar, Romulus, então, a gente começa a ver dentro desse escopo que, na verdade, think tanks como Renova BR, eu acredito, ou o próprio REPS, né, que está atingindo, inclusive, até partidos como o PSOL, né? Então, quer dizer, já estão tentando agredir a democracia. Parece que a gente vê que, depois do golpe de 2016, num lado você tem um horizonte autoritário que é defendido pelo PSL, e às vezes de tabela pelo DEM, embora eles coloquem o discurso liberal conservador. Do outro, aí eles estão colocando a visão da democracia plutocrática, né? Onde, na verdade, é a partir do dinheiro que essas fundações investem, a partir dos doadores, né, que vão apoiar determinados candidatos X, Y, já que não pode ter mais doação empresarial, né? Por conta da mini-reforma política, depois de tudo que aconteceu dentro daquele processo da Lava Jato. Então, na verdade, o que está acontecendo? A gente está tendo, se continuar dessa forma, se os partidos de esquerda, como PDT, PT, PCdoB, PSB, PSOL, se esses partidos não derem um freio nessas políticas feitas dessas think tanks, nós vamos ter, infelizmente, a colonização ou a estadunização da política brasileira. Daqui a pouco você vai ter os republicanos de um lado, leia-se DEM, PSL, PP de um lado, e do outro a dita esquerda de Taubaté, que aí é o PDT, PT, PSOL, todo mundo sucumbindo ao discurso no máximo liberal, social liberal, de direitos humanos, e TDT, mas sem a transformação, nem para ter um mínimo discurso nacional reformista. Exatamente, é uma forma assim, de domínio total, né? Está tudo dominado, porque eles instrumentalizaram a esquerda, transformaram em ex-esquerda, que apoia o ideário deles, a engenharia social desses globalistas, e colocaram essa esquerda com um alinhamento aos democratas estadunidenses, como se os democratas estadunidenses eles fossem diferentes dos republicanos. E você pegar o discurso da Tabata Amaral, e até mesmo de figuras... Da Malu Molina. Da própria Malu Molina, a Malu Molina, ela para nos ofender no partido internamente, ela nos chamou de fundamentalista de esquerda e queria colocar como referência o Partido Democrata dos Estados Unidos. Pois é. O consenso entre fundamentalistas, nos reduzir a fundamentalistas e puritanos, e tem alguns dentro do PDT que... intelectuais orgânicos, né, que ficam influenciando... Exatamente, ideólogos.
eles dizem que eles pegam a fidelidade ideológica, que é sine qua non para o desenvolvimento do partido, e transformam em puritanismo, né? Usam, é muito puritano, ou é radical. Para quê? Para que haja uma abertura para essa ex-esquerda Fashion Week aí, dependurada dos democratas estadunidenses, para que eles possam engendrar as pautas dentro do partido. Isso é uma cilada, gente. Vocês que estão aí nos assistindo, e se alguém tem simpatia pelo PDT, pelo partido do Leonel Brizola, pelo trabalhismo, ou você que é filiado ao PDT, isso é uma cilada, gente. Isso não é renovação. Esse argumento disruptivo, argumento do jovem que substitui o velho, isso é um ardil, tem que tomar muito cuidado. Está sendo produzido dentro dessas think tanks com uma linguagem muito específica para justamente fazer isso que o Wendel falou, tirar todas as possibilidades de uma reação e que, como diz o Ciro Gomes, só a política faz ou deixa de fazer, entendeu? É um plano diabólico mesmo, tanto na educação quanto dentro da política. E aí você vê a Fundação Lehman, que né, essa semana eu achei maravilhoso, Rômulo, porque a Fundação Lehman foi assim atacada, a página da Fundação Lehman foi atacada pelos internautas aí, eles chegaram, questionaram mesmo, aí a Fundação Lehman fez uma notinha ali nos comentários, dizendo que eles são apartidários, que eles não levantam nenhuma bandeira política. Ou seja, o Jorge Paulo Lemann é um fabricante de políticos, porque ele mesmo se denomina um fabricante de políticos, mas a sua fundação se diz apartidária, se diz suprapartidária, nós não temos nenhum vínculo. Peraí, como é que se vai fazer política sem partido? Sabe, é uma contradição muito grande. E para complementar, Cibele, né, e Rômulo, né, até aproveitar e, inclusive, saudar um dos que estão vendo, meu amigo Luiz Paulo Pavan, um grande abraço, esse aí é um baita trabalhista do Rio Grande do Norte, mas, enfim, uma das coisas muito importantes é que todo esse grande empresariado que age no viés da plutocracia para destruir o pouco de democracia popular que ainda resiste no pós-golpe de 2016, vocês podem ver que é tudo interligado. É a Fundação Lema, que é ligada ao Renova BR, com contato com o Eduardo Mufarege e o Luciano Huck, e ao mesmo tempo interligado com a REPS, que inclusive, se vocês forem verificar no Google e no site da REPS ou da própria Fundação Lema, você tem articulação e a casadinha entre a Lema e a REPS, né? Inclusive em atividades de formação e assim sucessivamente. Lembrando que quem gere a REPS é nada mais nada menos que um candidato a vice da Marinha em 2010, o Guilherme Leal. Então a gente tem que estar muito atento a esse processo, porque, na verdade, a gente não tem nem mais burguesia nacional. Quem são os membros da burguesia nacional? Hoje praticamente não existe. O máximo que a gente tem é uma burguesia brasileira que se comporta como sócia minoritária dos interesses internacionais. E quais são os interesses internacionais em jogo? É a quebra da nossa soberania, é a quebra justamente do funcionamento do Estado que possa servir os interesses do povo brasileiro, é a quebra do pré-sal, que, querendo ou não, o pré-sal é o patrimônio do povo brasileiro. Imagina a Petrobras monopolizando o pré-sal, quanto que poderíamos ter, além de riqueza, desenvolvendo o país, a criação do fundo de pleno emprego, a ampliação da educação de qualidade, da saúde de qualidade, através do Fundo Social do Pré-sal. Então, quer dizer, na verdade, está tendo um ataque muito bem coordenado, muito bem engendrado, muito bem gerido pelos grandes interesses de uma burguesia acoplada aos interesses internacionais, que tem a postura não só de lesar os interesses do povo brasileiro, como eles querem compensar, né, de forma, abre aspas, conscienciosa, a partir de programas filantrópicos de cunho social liberal, que não engana bobo, né? Até a tese da responsabilidade social das empresas, na verdade, é uma visão liberal-democrata para tentar, pelo menos, enxugar o gelo enquanto o país está sendo lesado, ao invés de fomentar... Responde para a gente aí, tira uma dúvida, o PDT tem quadros assim, intelectuais, inteligentes. Como eles viam essa ligação da Tabata Amaral com tudo isso, com essa plutocracia, com os endinheirados que a gente denunciava? Como eles viam e se eles se manifestavam? Qual era a orientação do partido exatamente sobre o posicionamento, sobre as ligações perigosas da Tabata? E o próprio Ciro Gomes, que eu ressaltei que ele estava sendo irresponsável em defender a Tabata de forma tão imparcial. Como era o posicionamento de vocês intelectuais dentro do partido?
Sinceramente, uma minoria de quadros intelectuais e teóricos é que eram contra a Tabata. Se eu te disser que 5 a 10%, não só dos quadros teóricos, né, formuladores, ao mesmo tempo que quadros do Diretório Nacional, militância em geral, se eu disser que é 10%, é muito. Eu me lembro de várias reuniões onde eu colocava as questões dentro da perspectiva da história política, da história social, e às vezes eu era questionado, né, fora das redes, o que eu fui questionado, difamado até na minha vida privada. Então, quer dizer, isso tudo por a gente... Mas é uma orientação do partido, tipo, da cúpula do partido, não pode falar nada, ou Não, uma omissão oportuna de alguns? foi, na verdade, não só a omissão, mas, ao mesmo tempo, a aposta do partido achando que, olha, ela é uma garotinha nova, que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que conduzir, e eles, me desculpa, entre a ingenuidade de alguns quadros e de alguns militantes, ou se não no cálculo da real política de alguns dirigentes, simplesmente eles apostavam que ela poderia ser uma aposta, que deveriam trabalhar com ela e tal. Só que eu achei, e aí eu vou ser muito sincero, um exagero do partido ter. Olha só, uma pessoa que nunca militou no partido, foi infiltrada no processo, e aí ela é colocada como vice-presidente do partido em São Paulo, ainda de quebra vice-líder do partido na Câmara, ainda membro da Comissão da Educação representando o partido, e ainda de quebra pré-candidata a prefeito de São Paulo, pelo amor de Deus, e ainda falando, olha, ela é uma menina ingênua, de 25 anos, e ai de quem atacasse. E ai de quem hoje, Wendel? Não, peraí. Qual é o posicionamento? Porque eu vi que o Cid Gomes está defendendo a permanência dela no partido, né? Mas deixa eu completar. Todos aqueles que questionavam ela, ou era visto com, não tem compreensão com a idade da garota, ou é machista, ou comentário misógino, ou esquerdomacho, ou etc e tal. Depois que a vinda das pessoas caíram com a votação da reforma da Previdência, aí o partido virou 90%, quase 100%, porque tem ainda um ou outro, como Pompeu de Matos, né, que, embora tenha uma história de serviço ao partido, é deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, fez o falando, olha, tem que compreender a garota que veio da humildade. Aí, se vocês forem ver na fanpage do PDT do Rio Grande do Sul, é só reprovação. A maioria totalmente contrária à postura do Pompeu de Matos. Mário Heringe, um quadro que é do partido, mas que votou a favor do golpe, foi suspenso do partido. Teve a comissão de suspensão e ainda sofreu intervenção do diretório estadual em Minas como punição ali em 2016. Aí ele depois ele mesmo votando a favor da resolução da convenção, ele votando contra a reforma da Previdência, aí ele foi contemporizado, não sei o quê, e PPP, que ela é como se fosse uma pérola, não sei o quê, papapá, e fora o Cid querendo dar uma de, olha, não é bem assim, PPP, parecia o ingênuo da verdade, o ingênuo da Farrapos, o ingênuo... O que você acha que o Cid Gomes... O ingênuo do Orochi. Por que você acha que o Cid Gomes está com esse posicionamento de uma flexibilidade? Eu não sei se ele quer contemporizar, se ele quer aplainar os ânimos, ou se ele quer suavizar a imagem do irmão, já que o irmão está sendo chamado de coronel, aí colocar um contraponto. Aí são N interpretações. Né? Agora, qual é o andamento hoje? O andamento é o seguinte, eu vou dar uma explicação desde a história do partido. Primeiro eu vou pegar a história de punições do partido, que é importante. Em primeiro lugar, o PDT, com todo respeito a todos os partidos progressistas do Brasil, o PDT é o partido que mais expulsou deputados por infidelidade. E eu vou dizer, até hoje o PDT expulsou, no total, desde 1980, 17 deputados federais, expulsamos 3 governadores, expulsamos 3 senadores. Aí você, mas 3 governadores, sim. Jaime Lerner, Dante de Oliveira, esses 2 foram expulsos porque apoiaram a emenda da reeleição de Fernando Henrique Cardoso, e o Antony Garotinho por conta das questões internas do Rio de Janeiro em 2000. Né? Nós expulsamos 3 senadores de quebra em 2016, final de 2016, por um motivo. Além de votarem a favor do golpe da Dilma no Senado, ainda apoiaram a emenda constitucional do teto. Quem foi? Lazier Martins, que disse que se desfiliou, mas foi expulso, né? O Teomário Mota e mais o pastor Valadares, que era o suplente do Assigurga, que o Assigurga estava doente, teve que se licenciar. Então, como o pastor Valadares votou, né, que ele é de Rondônia, ele automaticamente foi expulso. Então,
Tu imagina, um partido expulsar 3 senadores não é fácil, tem que ter coragem. E dentro do processo dos 17 deputados, o primeiro expulso na história foi o Agnaldo Timóteo. Inclusive, ele tinha sido o deputado federal, depois do Maluf, em São Paulo, em 82, o mais votado no Brasil, com mais 500 mil votos. Isso vocês podem conferir no site do TSE e tudo. Só que o que aconteceu? Ele desobedeceu a orientação do partido, que era para votar na chapa Tancredo Sarney, para votar a favor do Maluf, e foi automaticamente expulso, deletado no partido. Diante da era FHC, 10 deputados federais foram expulsos do PDT. Não é? Por quê? Porque apoiaram as medidas, seja de fundo neoliberal do Fernando Henrique ou a emenda da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Só na emenda da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, 4 foram expulsos. Aí vocês podem pesquisar site da Folha, site do Estadão, e a mesma coisa foi na votação do golpe da Dilma, que o principal cabeça foi expulso, como o Giovanni Cherini, os outros foram suspensos porque não tinham tanta gravidade, e depois da votação relacionada à reforma trabalhista, o Carlos Eduardo Cadoca, de Pernambuco, também foi expulso. Então, isso é uma tradição corrente do PDT. O PDT pode até, às vezes, se contradizer em uma coisa ou outra, e isso faz parte. Todos os partidos têm seus pontos positivos e têm as suas limitações internas. Mas vou falar com toda a serenidade de quem tem praticamente 20 anos no partido e está há 10 anos no Diretório Nacional. Em temas centrais que envolvam os princípios basilares do trabalhismo e questões históricas, o PDT não tem concessão. E quando é para ser punido, é. E vou dizer mais, Rômulo, para você ter uma dimensão da gravidade. A reforma da Previdência mexeu tanto com o partido que na reunião da Executiva Nacional que teve agora há pouco, na semana passada, isso nem na época do Brizola aconteceu. Normalmente você tem um julgamento onde tem os pedidos feitos para a Comissão de Ética, para aqueles que fazem qualquer infração. A Comissão de Ética recebe esses pedidos, passam para os acusados têm tempo X para se defender, para depois de receber a defesa, a Comissão de Ética avaliar e dar a sugestão de qual punição ser colocada. E nisso quem decide finalmente é o Diretório Nacional. Isso é o procedimento a nível nacional. E nas outras esferas sucessivamente. Como o assunto foi pauta nacional, isso vai diretamente para o Diretório Nacional. E esse procedimento demora em torno de 1 mês e meio, 2 meses. O que acontece? Dentro desse processo, nunca aconteceu de alguém ser punido. A situação foi tão grave que a Executiva Nacional votou em peso e que, no meio do julgamento, todos fossem suspensos de poder falar em nome do PDT, de poder assumir qualquer função em comissões onde o PDT colocou eles e, mais ainda, de assumir qualquer cargo ou função da qual ocupavam, em executivas ou diretórios, sejam eles nacionais, estaduais e municipais. Perfeito, perfeito. E, Wendel, quando você fala aqui sobre o estatuto do PDT, de que o deputado federal automaticamente ele é membro, ao ser eleito, né, o candidato a ser eleito... Isso é um mecanismo. É membro do Diretório Nacional. O que você tem a dizer sobre isso? Porque é um tanto quanto arriscado. Eu acho isso esdrúxulo, porque muitas vezes você elege um cara que não tem nenhum conhecimento do trabalhismo, um cara que às vezes foi para o partido, nunca passou por uma triagem de formação política, e eu tenho uma tese o seguinte, que eu sempre carreguei no PDT, que todo e qualquer candidato ele tem que passar pela Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, sob pena de, se essa pessoa não participar dos cursos e atividades da Fundação, ele automaticamente não entra no nominato do partido. Não sei como é que é o mecanismo no PT, no PCdoB ou em outros partidos, mas eu acho que isso, inclusive, está sendo dialogado para se tornar política de partido depois de todas essas questões que aconteceram. E eu acho, por exemplo, o PT ele tem uma seleção muito clara, não é qualquer um que entra no Diretório Nacional. Não estou dizendo que no PDT não tem esse critério, o PDT tem critério, inclusive militância comprovada, o ativismo comprovado, né? Só que tem um mecanismo em que os deputados federais eleitos automaticamente fazem parte do Diretório Nacional, enquanto tem partidos que nem sempre os deputados fazem parte do Diretório Nacional. Então, se eu tivesse como membro da Executiva e eu pudesse ter o poder na Executiva, não estou falando diretório, porque a Executiva
para quem é de fora, é vulgarmente conhecido como a direção do partido, né? A direção, no caso nacional, assim vai se expandir. Se eu fosse um membro de uma executiva, se fosse o secretário-geral, o vice-presidente, o presidente, a minha tese seria o seguinte: olha, a partir de hoje vão ter critérios para ver quem são os deputados. Os deputados de primeiro mandato não assumem diretório nacional. E para que eles possam assumir o diretório nacional, eles têm que passar por uma triagem mínima de formação política, porque, querendo ou não, o diretório nacional decide as políticas do partido. Então, se decide as políticas do partido, subtende-se que aqueles que estão no diretório nacional já são experimentados o suficiente para conhecer a ideologia do partido, a história do partido, o programa do partido e as decisões históricas que o partido tem tomado. Então, é um calcanhar de Aquiles que o PDT carrega internamente. E poucos, como eu, têm coragem de dizer isso em público. Para dizer isso, tem que ter a devida ousadia e, ao mesmo tempo, entender que essas críticas são críticas construtivas no intuito de melhorar cada vez a organização. Eu tenho algumas perguntas. A primeira que eu queria fazer é o seguinte. Exatamente. Hein, Sibeli? Tá me ouvindo? Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu tenho acompanhado aí alguns sites de direita. Acho que a gente tá com... Eu só queria completar que eu admiro bastante o trabalho do Wendel, no sentido dele dizer aquilo que tem que ser dito, né? Dele não ter medo depois de algum tipo de repressão dentro do partido. Isso é muito importante, gente, para a construção e o desenvolver de um partido político. Claro, com certeza. Registro importante, Sibeli. Eu queria perguntar o seguinte, Wendel. Alguns sites de direita veicularam a informação de que o PDT teria sido avisado porque assinou um acordo lá com o movimento Acredito, que preservaria a identidade, mas quando isso assim, era meio que um clickbait, porque quando você entrava na matéria era bastante diferente do que dizia, né? Assim, eu dava a entender que quase como na chamada que era liberdade total, que é de fato uma barriga de aluguel, mas quando você entrava para ver, era assim, preservar a identidade, o trabalho, a funcionalidade, enfim, não queria dizer que a pessoa podia votar da maneira que quisesse, fazer o que quisesse ali dentro, que estava completamente desobrigada do programa. Como é que você viu essa tentativa de vacina plantada pelo pessoal da Tabata? Na verdade, o movimento Acredito, ele funciona, na verdade, como aquilo que o Ciro falou é a mais profunda verdade, um partido clandestino. Eles falam que são um movimento da sociedade civil, movimento cívico, patriótico, mas, na verdade, são think tanks que se comportam, na verdade, com um partido político, e a gente viu a orientação do Acredito, né? Inclusive, internamente, eu soube que o movimento Acredito, depois que houve a votação da reforma da Previdência, muitos dos seus membros viram que a decisão foi autoritária da postura da Tabata e do Vigoni quanto a isso. Esse é o primeiro. Segundo ponto, aquele documento, e que infelizmente foi assinado por um companheiro nosso de São Paulo, o Ayrton Amaral, e que depois ele sofreu uma série de perseguições por conta disso, por conta de um equívoco, claro, né? O que aconteceu? A sorte nossa é que esse documento só tinha abrangência do Estado de São Paulo, ou seja, não tinha um caráter nacional, não comprometia o partido, de forma de que, quando ela votou na convenção, a votação era de expressão nacional. Então, por mais que ela tente escapar, tentando se justificar desse documento, a nossa sorte é que esse documento não comprometia impacto nacional. E isso é até bom para que sirva de lição para o partido, para entender que com movimentos da sociedade civil bancados por bilionários não se pode brincar, porque, na verdade, se comprovou que o mandato são dessas pessoas e não da organização, que cedeu a nominata, inclusive garantiu 150 mil reais, inclusive na campanha dela. Parte desse dinheiro, inclusive, foi para bancar o bonitão, o gigolô, né, do namorado dela, né, sobre suposta consultoria, né, que de consultoria a gente não sabe se foi realmente consultoria, ou o que foi, né, mas que pegou mal mesmo sendo legal, mas foi imoral essa prática, né. Então, graças a Deus que o neodenismo do movimento Acredito da Tabata Amaral está sendo paulatinamente desmascarado, e não só os quadros ciristas, mas o povo brasileiro está vendo. E graças a Deus que, inclusive, todos os quadros de esquerda foram solidários ao PDT dentro desse processo e entenderam o grau de constrangimento passado por conta dessa votação. E só para terminar essa consideração, a gente tem que se lembrar que a mídia está colocando a Tabata como centro para colocar como uma guria em defesa, mas na verdade ela foi o biombo para os 7 restantes. Muito bem. Uma outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte, né? Alguns sites de direita estão tentando vender a versão de que, na verdade, ela cresceu com o episódio, com a exposição, que ela foi exposta a um novo público e tal. E eu queria perguntar, que a gente não tem medo de dividida, então eu queria perguntar o seguinte, Wendel, como é que você está lendo
a agressividade contra a Tabata Amaral de alguns quadros do PT, que são Tabatas Amaral do PT, tipo, pessoas ligadas ao Fernando Haddad. Me pareceu, a minha leitura, que eles estão com medo que ela roube esse nicho de esquerda fake, né, de New Left. Então, estão de uma concorrência ali. A turma liberal estão competindo, misericórdia. Pra ser, né, falando, não, essa daí tem muito potencial de ser o MDB dessa nova ditadura, então vamos aí, porque senão essa é a concorrente direta nossa. Como é que você está vendo isso, a crítica de certos quadros do PT à Tabata, que na verdade são Tabatas também? Na verdade, o que eu vejo é o seguinte, os quadros do PT que criticam a Tabata, tem até gente séria do PT que faz a crítica ideológica. Agora, tem gente que faz de forma muito oportunista. Agora, eu quero consignar uma coisa dentro desse processo. Tem ciristas sérios que estavam iludidos no processo ou até acreditavam piamente que a Tabata tinha uma perspectiva, né, de renovação do processo político e que realmente se sentiram enganados. Pessoas sérias que eu conheço, né, quadros como, por exemplo, até eu vou citar nominalmente, né, 3 pessoas que eu, aliás, 4 pessoas que eu reputo sérias, que eram influenciers digitais e que mudaram de 180 graus. Um deles é o Rodney Paiva, outro é a Paty Paz, outro é o Fábio Zatovisky, da Grande Uberlândia, do Triângulo Mineiro, e a outra pessoa é uma pessoa que está nos ajudando na Fundação Leão Brizola, Alberto Pasqualini, lá em Pernambuco, e que atua junto ao lado do nosso grande companheiro deputado federal, Túlio Gadelha, que é a Elza Mariana, né? Então, a Elza Mariana de Mendonça, uma baita historiadora da UFP. Então, essas pessoas tinham uma intenção séria e, quando viram a realidade, elas se deram conta do tamanho da disfarçatez daquilo que a Tabata Amaral significava. Então, a gente tem que reconhecer também. Mas a gente também tem que reconhecer que tem ciromínios renitentes, tem ciromínios que agora estão atacando ela de forma excessiva para compensar todo o apoio, parece até dor de corno, o bando de gado que depois que recebeu o chifre, agora já estão vendo que a coisa não é assim, aí eles não querem fazer autocrítica, né? Porque, na verdade, né, você sabe, né, Romulo, a autocrítica é característica dos grandes quadros, dos grandes líderes, dos grandes militantes, né? E nem sempre eles têm a humildade de fazer autocrítica. Porque eu me lembro que quantas vezes que eu, desde setembro do ano passado, fui perseguido internamente no PDT por conta disso. Quantas vezes que a Cibele Laura foi perseguida, inclusive ela como candidata a deputada federal, o pessoal colocando ela como invejosa. Quantas vezes que o Felipe Quintas foi perseguido, quantas vezes que o Rubem Gonzalez e o Cláudio Pacheco foram amplamente e duramente perseguidos na gente. Então, ou seja, as pessoas que anteviam esse processo e que, às vezes, inclusive você, que eram minorias no processo, hoje a gente é consenso. Mas por quê? Não é porque a gente é bonito, tem olhos brilhantes, é porque a gente tem uma visão histórica, uma visão ideológica aprofundada, um viés de uma visão de análise de conjuntura daquilo que a gente conhece com todas as experiências que a gente passou e com as experiências históricas, que outros, por falta dessa leitura à altura ou por paixonite crônica, ficaram enviesados em sua visão, e que só depois de uma votação bastante crucial como a da reforma da Previdência, ela pôde abrir os olhos. E até, para terminar essa minha consideração, a gente até fazia um bolão dos quadros ideológicos do partido, de quanto tempo que a Tabata sairia do partido. Eu ficava no bolão de um ano e meio. Alguns colocavam 2, outros 3. Só que foi muito rápido o processo. Está sendo muito rápido. Eu queria fazer mais uma pergunta e depois eu passo para a Sibeli Laura, que é o seguinte. Algumas pessoas tentaram aí plantar na imprensa para dissuadir a iniciativa de expulsão da Tabata Amaral, de que haveria graves prejuízos ao partido se expulsassem não só ela, como os outros 7 que votaram a favor da reforma da Previdência, dizendo que que o partido perderia uma parte significativa do fundo partidário e que ia diminuir a bancada porque perderia o mandato. Que haveria jurisprudência lá no TSE de que, em caso da pessoa ser expulsa, ela não perde o mandato. Eu tenho dúvidas com relação à jurisprudência, o STF já determinou que o mandato é do partido, e nesse caso ela está sendo infiel, né? Então, nesse caso dos 7, o mandato iria para o suplente, o primeiro suplente em cada estado, primeiro, segundo, terceiro, na sucessão em cada estado ali na coligação, né? Não sabemos se o PDT concorreu junto ou em coligação com outros. Agora, com relação ao fundo partidário, ainda há essa dúvida jurisprudencial. Agora, com relação ao fundo partidário, é claríssimo. O fundo partidário ele é calculado de acordo com a bancada quando ela é eleita. Imagina, senão depois a gente tem aquela infidelidade, troca, sai, e aí você muda
Não, você pega de acordo com a representatividade daquele partido junto à sociedade. Então, são duas fake news que estão sendo plantadas. Eu vi isso em veículos da direita, mas plantadas com fontes em off de dentro do PDT, que na verdade vai ser esse pessoal da Tabata colocando isso para tentar colocar medo, dizer que é uma razão de Estado. Por que o PDT tem que manter esse pessoal, apesar, assim, tampar o nariz e ficar com eles para poder ter os fundos e até o privilégio aí, né, de acordo com o tamanho da bancada, composição de comissões, etc., que senão o prejuízo orgânico para o PDT seria muito grande da expulsão dessas pessoas, quando é fake. Eu até falava, até quando eu compartilhei essas pontuações no Facebook tempos atrás, eu falava que eu estava cético, né, queria ver, estava cético com relação à expulsão, não por essas questões que são fake, mas vendo o histórico, eu achei que iam chegar possivelmente a um meio termo, no sentido de que ela ou expulsariam, ou ela própria se desfilaria, os demais, e o partido não ia atrás do mandato. O que você acha? Primeiro, Wendel, eu queria que você, como é um dirigente partidário, explicasse para a gente a legislação como ela está, nesse caso, se o PDT de fato perde o mandato e perde o fundo partidário, e mais do que isso, a sua perspectiva aí, não tanto como advogado da causa da expulsão, mas como realista político, de qual que você acha que vai ser a solução final encontrada. Primeiro ponto é só para explicar e complementar que dentro do julgamento as questões são individualizadas. Não, no caso, não é o bloco dos 8, vão ser vistos por cada um, dentro dos atenuantes ou agravantes que cada um cometeu ao longo do mandato e da sua atuação no partido. O segundo ponto é que, inclusive, tem a DIN, que tem a relatoria do próprio Barroso, em 2015, em que diz que, embora o mandato do senador, por ser majoritário, é do senador, já dos deputados, como eles dependem da nominata do partido para se eleger, eles dependem dos votos dos outros candidatos, automaticamente o mandato é do partido. Né? E ainda tem a discussão, olha, o que a gente faz? A gente suspende, mas ao mesmo tempo pede um mandato na justiça, no TSE, ou não? Mas a gente sabe que, mesmo com a saída dos deputados, é como você falou mesmo, não significa que perde o fundo partidário. Por exemplo, a saída dos deputados com Paulinho da Força em 2013 para criar o Solidariedade. Eles saíram, foi uma perda de 8 deputados federais, mas não perdeu o fundo partidário. Isso é um fato. Agora, a questão é a seguinte, pela minha experiência, o que eu acho dentro desse processo é que dos 8 vão ser expulsos de 3 a 4 por conta da gravidade, e ainda eu cito provavelmente os prováveis nomes. Provavelmente, para mim, o expulso é o Marlon Santos, né, porque ele, inclusive, desafiou o partido no jornal Zero Hora, em Porto Alegre, e aí vocês podem procurar o Marlon dizendo, quero ver se o PDT tem coragem de me expulsar. Imagina, né, fazer uma afronta ao conjunto dos eleitores, né, no Rio Grande do Sul. Para mim, o subtenente Gonzaga também vai ser expulso por um fator, porque ele é reincidente, porque ele votou a favor do golpe da Dilma, foi suspenso e parece que ele não aprendeu. Então, ele reincidiu do mesmo erro, então provavelmente ele vai ser expulso. A Tabata Amaral, por que a Tabata Amaral vai ser expulsa? Era o primeiro mandato. Não, porque mal ela houve a decisão, ela começou a explanar na mídia que ela era contra a reforma da Previdência, depois ela era contra mais algumas coisas a favor, e no final ela, num vídeo deliberadamente antes da votação, ela falava por que ela votava a favor da reforma da Previdência, né? E tem um agravante de que ela é bancada por think tanks, né? Os think tanks é que deram a linha política para ela, ou seja, na verdade, ela não seguiu a orientação do partido, seguiu a orientação do Acredito Renova BR. E provavelmente, se houver o quarto expulso, talvez seja o Flávio Nogueira, pela questão das citações recorrentes pró-Bolsonaro. Agora, os outros, como foram erros primários, foi o primeiro erro, eu acredito que, diante da gravidade do que aconteceu com a reforma da Previdência, como foi o primeiro erro dessas pessoas, essas pessoas devam pegar uma suspensão bastante grande, um gancho que seja 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e a impossibilidade de eles serem candidatos a prefeito em 2020. Talvez seja esse tipo de punição. Muito bem. Sibeli Laura. Então, tem no Estatuto do Movimento Acredito, voltando a essa questão aí do tal contrato que foi assinado na esfera aqui estadual, no Estatuto do Movimento Acredito tem um destaque, eu acredito que seja algo do Estatuto do Movimento, que diz que as candidaturas do Acredito irão se comprometer publicamente com uma carta de posicionamento e práticas que elas pretendem conduzir caso eleitas. Se durante o mandato as ações do ou da candidata eleita
o destoarem do que foi combinado com o movimento, acredito, essa pessoa perderá todo o apoio e os vínculos com o movimento. Ou seja, já estava aí destacado que o candidato eleito e que tem vínculo com o movimento, ele tem que se sujeitar à orientação do movimento. Isso significa que o movimento se propõe como realmente um partido, né? Um partido clandestino, como o Ciro Gomes mesmo disse. Então, eu acho que dessa história toda, Rômulo, fica uma lição muito grande. Uma lição política, uma lição de vida, inclusive. Uma lição política por quê? Porque o voto é importante? Sim, o voto é muito importante para o partido. Aliás, né? O partido precisa eleger quadros para poder se manter. Agora, se você focar só no voto e dar muito destaque para essas figuras mais famigeradas, que recebem muitos votos, vamos destacar aí a figura da Tabata Amaral, que recebeu muitos votos, mas por quê? Porque ela teve um destaque na grande mídia muito grande. Na Rede Globo, a Rede Globo abriu espaço para ela o tempo todo. E não houve, assim, uma crítica por parte do eleitorado, por parte do eleitorado petista, para avaliar essa superexposição na grande mídia. O porquê? A grande mídia, ela dá essa superexposição para aqueles que são contrários aos seus interesses. Você vê a Rede Globo dando destaque para a professora Maria Lúcia Patorelli? Você vê a professora Maria Lúcia Patorelli com destaque na Folha de São Paulo, no Estadão, etc. e tal? Não, não tem. Por quê? Porque aquilo que ela fala né, vai de encontro com os interesses da grande mídia monopolizada pelo imperialismo estadunidense. Agora, a Tabata Amaral, pelo contrário, ela teve uma super exposição em vários programas, ela foi, assim, realmente colocada num destaque muito grande, e isso atraiu os votos para ela. Né? E aí o partido deu esse amplo espaço e todo o apoio a partir dos votos. É lógico que o partido ele precisa, né, daquele número de eleitores que acreditaram na Tabata Amaral, mas acreditaram na Tabata Amaral anexada à imagem do partido. O seu eleitorado era, na grande maioria, aí, centro-esquerda. Votou porque acreditava que ela tinha um alinhamento com o PDT. Ou seja, foram maioria aqueles que era completamente alinhado com o viés ideológico do partido. E aí, de repente, você tem um movimento que ela está anexada, esse movimento é patrocinado pelo Jorge Paulo Lemann, assim como todas as organizações que a Tabata está envolvida são financiadas pelo Jorge Paulo Lemann. Isso daí eu destaquei até aqui. Até o REPS, inclusive, ela faz parte do REPS e é vista como líder. Sim. A Malu Molina também é do REPS, tá? Do RAPS. Do RAPS. Também isso. E são várias fundações que, inclusive, patrocinam o RAPS. Tem a Fundação Estudar, que é do Lemann também, a Fundação Lemann, que é do Lemann também, tem a Fundação do Fernando Henrique Cardoso, institutos de bancos, é só gente da nata, assim, do grande capital. E ali eles colocam essas lideranças em destaque. Na minha primeira apresentação aqui sobre o terceiro setor, eu falei da metodologia dessas fundações, que é destacar lideranças, né? Coloca a elite como liderança e essa elite fabrica outras lideranças. Eles apostam nessas lideranças numa espécie de individualismo, de que essas lideranças, sendo bem treinadas, sendo eficazes, elas podem resolver problemas sociais, problemas estruturais de uma nação. Essa é a aposta deles, né? Você tem uma figura como a Tabata Amaral, que aí, passou por Harvard, tem toda a qualificação acadêmica, etc. e tal. Então, eles trabalham naquela imagem de que aquela figura, ela pode, sim, resolver problemas precípios para a nação, e a nação vai desenvolver a partir daquela, né, daquela pessoa que vai estipular metas, que vai desenhar métodos, a linguagem lá da consultoria Falcone, que dá o tom do discurso produzido dentro dessas think tanks. Então, eles destacam essa liderança, mas o que está por trás de tudo isso, gente? Eles negligenciam que o problema no Brasil, o subdesenvolvimento nosso, é um problema estrutural e histórico. Não é um problema de má gestão, simplesmente. É um problema que está nas entranhas da nossa história, né? E que tem o intervencionismo dos Estados Unidos aí como grande protagonista.
Ao colocar, ao personalizar, ao individualizar a pessoa política, eles desconsideram todas essas questões históricas e falam, não, é um erro de gestão. E se tiver profissionais bem preparados, como na iniciativa privada, um profissional ele faz a diferença. Mas na iniciativa pública, né, como político, não é bem assim. A coisa a banda não toca assim. Esse perfil de político gestor não vem do Dória, né? O Dória adaptou. Essa postura de político gestor, de não político, de gestor, de liderança, vem dessas think tanks como a RAPS. Se você pegar a descrição lá da RAPS, você vai sacar rapidinho. Vem do Renova BR, vem do movimento Acredito. E aí, quando o candidato ele sofre uma lavagem cerebral ali dentro dessas think tanks, ele automaticamente acaba, né, se sentindo, mesmo que ele não assine o contrato, porque tem um contrato, tá? Tem um contrato, eu fiquei sabendo. Quando o candidato ele se vincula com o Renova BR, ele tem que assinar um contrato. E mesmo que ele não assine, porque parece que alguns aí não assinaram, ele tem uma espécie de comprometimento moral aí com aquela formação, com todo aquele amparo que recebeu dessas think tanks. Como bolsista, né? Exatamente. Como bolsista, exatamente. Aí fica aquela dívida moral de gratidão. E isso é completamente antagônico ao modus operandi do partido, porque o partido, a partir do momento que o quadro ele se filia ao partido, ele tem comprometimento com o viés ideológico do partido. Então, vocês percebam que tem um choque de interesses aí, muito grande. E, então, a gente dizer que esses movimentos, eles são, sim, partidos clandestinos, que eles são, sim, de militância dupla, e o papel deles é um papel de burlar até mesmo a lei, porque o Fernando Limonge, ele destacou, ele é economista da Fundação Getúlio Vargas, e ele fez uma observação num artigo do El País, muito interessante. Ele argumenta que sob a fachada de renovação desses grupos, muitas vezes está a velha política. Sim. A velha política de sempre com um novo disfarce. O que alguns empresários estão fazendo é driblar o sistema. Como não podem financiar campanhas, o Supremo Tribunal Federal proibiu a doação de empresas em 2015, financiam indiretamente a criação de líderes políticos, ampliam a política com um discurso empresarial, entregue à eficácia e aos resultados. No final, acabam considerando que, se eles governassem, tudo seria ótimo. É o que eu estou dizendo. Ora, Sibeli, é uma ironia do destino. E essa prática desses think tanks faz lembrar da postura do IPES e do IBAT, que bancaram, a partir de financiamento dos Estados Unidos, vários deputados federais da ADP, da Ação Democrática Parlamentar, que era o grupo da direita que se opunha aos trabalhistas, socialistas e comunistas, e que, por conta disso, nas eleições de 62, o financiamento foi tão escandaloso que tiveram que fazer a CPI do IPES e IBAT. E aí o resultado da questão de, olha, a gente tem que libertar do populismo, da demagogia e defender um país baseado na democracia, na liberdade, na tecnocracia. A moral da história foi uma ditadura de 2 décadas posteriores, né? E agora a gente está vivendo no dilema de uma democratura ou de uma democracia blindada sob o escudo de um bloco histórico neoconservador como o do governo Bolsonaro e do pós-golpe de 2016. E lembrando que a Fundação Estudar, a fundação do Jorge Paulo Lemann e do Beto Sicupira e do Marcel Telles, sócios aí dos negócios do Lemann, esteve envolvido no movimento Vem Pra Rua, porque o registro estava em nome da Fundação Estudar. Ou seja, o Lemann está por trás, sim, do golpe contra a Dilma. Na verdade, o golpe não foi contra a Dilma, né? O golpe foi contra nós, brasileiros, e o Lemann e esses endinheirados estiveram, sim, por trás, né? De uma forma muito sutil, né, muito discreta, mas eles estiveram, sim, por trás. Então, aí vocês percebam que a intervenção desses endinheirados nos atinge de forma muito, sabe, muito impactante, o que configura que não é exatamente uma democracia, sabe? Nós não temos grande poder assim. Primeiro porque nós somos manipulados, né? Nós somos manipulados pela grande mídia.
E segundo, porque a gente nem sabe se essas urnas eletrônicas aí são, né, realmente confiáveis, que é só no Brasil que tem isso daí. E então a gente fica assim, a gente vota naquela figura, mas a gente não sabe se ela vai nos representar ou não. E a partir do momento que o político ele tem essas ligações muito refratárias com movimentos dos endinheirados, etc. e tal, a gente tem que questionar se eles vão nos representar de verdade, como aconteceu com a Tabata Amaral. E é por isso que eu falo, houve uma grande lição política, né, partidária, inclusive, para o PDT, mas houve uma lição também para todos nós, porque a gente tem que começar a questionar essas ligações, porque diga-me quem te financia, que eu digo quem você representa. É o dinheiro, né? Quem paga a banda escolhe a música. Então, quando você vê aí grandes endinheirados apostando em figuras políticas, produzindo figuras políticas, colocando dentro lá para representar o povo, você vê o Jorge Paulo Lemann fabricando políticos para acabar, para os políticos aí, né, representarem a inclusão social, para acabar com a desigualdade social. Gente, o Jorge Paulo Lemann é um hiperconcentrador de renda. Ele faz parte daquele 0,1% que em um mês ganha aquilo que um assalariado que ganha um salário mínimo ganharia trabalhando 20 anos contínuos. Ele é um hiperconcentrador de renda. Só para complementar o que você está falando, o primeiro ponto, as riquezas do Jorge Lemann, aliado à sonegação de impostos, a gente sabe que ele criou várias offshores, né? Até mesmo, e são esses recursos da offshore, isso, e são esses recursos da offshore que bancam esses think tanks. Esse é o primeiro grande ponto. E segundo ponto, parece que esses empresários liberais parece que querem tornar o Brasil como uma espécie de Estados Unidos da política. Se você tem, no lado, a família Koch, que investiu bastante no MBL através do Students for Liberty, né, que a gente teve o MBL e os outros movimentos de direita, aí de um contraponto com um movimento dito progressista, mas nos moldes do Partido Democrata, com a visão da teoria da justiça de John Rawls e com a visão da responsabilidade social das empresas de uma forma, de uma visão tecnocrata liberal, mas com uma preocupação social. Ou seja, mesmo que o Estado possa fomentar uma política antinacional, antipovo, eles fazem uma medida porta-curativo, filantrópica, na verdade, que, olha, o Estado pode fazer isso, pode bancar tantas bolsas, pode fazer isso, pode fazer uma politiquinha na saúde, gerida por uma OS de uma fundação X ou Y. Ou seja, essa historinha do Boitatá a gente já conhece desde o pré-64 e desde o pós-64. E bobo ou incauto foi quem caiu dentro desse processo, infelizmente. Mas que aqueles que aprenderam que não voltem mais a essa lição, que essa lição foi muito dura. Se talvez conhecesse o processo histórico ou a linha ideológica posta no campo da esquerda, talvez não cairiam da forma como caíram e de forma muito grave. E que isso, como a Sibeli Laura falou, fica como lição. O que aconteceu no PDT e que também está acontecendo no PSB, o PT tem que ter cuidado. Né? Que agora até os quadros do Renova BR já tem gente do PT dentro do Renova BR para as eleições de 2020. A mesma coisa o PCdoB e até o próprio PSOL, onde o RAPS bancou, se não me engano, 3 ou 4 deputados federais. Exatamente. O pessoal tá... Porque o pessoal levanta bandeiras identitárias, né? E não, assim, desconsiderando a demanda dos nichos identitários. A gente não está desconsiderando a demanda desses militantes que reivindicam aí seus direitos, as feministas, né, os homossexuais, não é isso. Mas porque esses direitos não estão dentro de um projeto popular de nação. É essa a diferença da esquerda. Exatamente, eles desvinculam. E a gente sabe que o George Soros, ele é um grande apostador dessas pautas aí identitárias, tem muito vínculo com eles, então as cúpulas desses movimentos aí, eles acabam tendo uma ligação direta com os interesses desses globalistas e vinculam do interesse nacional, né? Da questão nacional. E voltando à questão da desigualdade social, da inclusão, que o Jorge Paulo Lemann levanta a bandeira, né? Tem aí, se vocês procurarem, tem reportagens falando que o Jorge Paulo Lemann está muito preocupado com a desigualdade social e que os ricos também têm uma grande preocupação com a desigualdade social, só que os ricos lá nos Estados Unidos, eles estão pedindo para pagar mais impostos. Isso. E aqui no Brasil, como
o Jorge Paulo Lemann, os endinheirados colocam dinheiro, colocam a sua fortuna, depositam a sua fortuna em paraísos fiscais. O Jorge Não, e Paulo... ainda faz discurso só para complementar, ainda faz discurso que imposto é roubo ainda. É disfarçatez. Exatamente. E o Jorge Paulo Lemann, os 30 bilhões de dólares da fortuna dele estão depositados em paraíso fiscal, né? Ilhas Caimã, Bermudas, Bahamas, tá tudo lá, né? Ele não tem um compromisso com o Estado Nacional, com o Brasil. Então, como que ele se diz aí um homem preocupado com a questão social, se a gente sabe da importância do Estado para proporcionar aí o bem-estar social para a população? Então, é um discurso neoliberal? Sim, porque eles retiram a questão, né, eles desresponsabilizam o Estado para os serviços universais públicos e se colocam como aqueles que vão substituir o Estado. Só que, detalhe, eles continuam subvencionados pelo Estado, eles continuam, tá? O Estado é subsidiário. E o que eles querem, na verdade, é a gestão, é as rédeas daquilo tudo. E sem nenhum comprometimento com o Estado. Não querem reforma tributária para pagar mais impostos, nada disso. A prova disso é que eles não... Primeiro, porque o Jorge Paulo Lemann, a sede das empresas dele, todas no exterior, tá? A Ambev não é brasileira. A Ambev foi anexada aí a uma cervejeira belga, a um grupo, e se tornou a Abimbev, que é um grande império. A sede não é no Brasil, a sede é na Bélgica, ou seja, a remessa de lucros vai para o exterior, assim como todas as outras suas marcas. Está tudo lá no exterior, hospedado no exterior. Não tem compromisso com o Brasil. Uma pessoa dessa, Rômulus, não está preocupada com igualdade social, coisíssima nenhuma. Uma pessoa dessa tem sonhos pautados na sua megalomania, sabe? Eu costumo ver esses endinheirados como uma pessoa... Sabe essas pessoas obesas, mórbidas, que vão ficando muito, muito, muito grande e aí começam a ter linfedema? Esses sonhos de educação, de fabricar política, é uma espécie de linfedema. A pessoa já está tão podre de rica, já não sabe mais o que fazer com o seu dinheiro, aí, como é sócia do imperialismo, né, acaba tendo esses projetos de domínio, sabe, começa a depositar ali, mas detalhe, tá? Não deposita muito dinheiro, não. Eles não perdem dinheiro com esse tipo de filantropia, porque a própria fundação já gera o dinheiro ali. Pelo que eu sei, as bolsas que são concedidas pela Fundação Estudar, o estudante depois tem que retornar, tem que pagar de volta. Como gratidão moral, né? Gratidão. Depois que ela é feita a lavagem cerebral lá dentro desses centros estadunidenses aí, ainda tem que devolver o dinheiro para a fundação. Ou seja, não perde um realzinho, não perde. A Fundação Lemann, ela é sustentada por uma empresa do Jorge Paulo Lemann que tem escolas particulares, como a holding do Jorge Paulo Lemann de escolas, Eleva, que tem escolas aí particulares, principalmente no Rio de Janeiro, cursinhos. Essa escola Eleva é de alto padrão top mesmo, só quem tem mesmo para colocar um filho ali e sustentar um filho numa escola dessa. E detalhe, o método que é aplicado lá na escola Eleva é um método finlandês, gente. É diferente do que é aplicado pela Base Nacional Comum Curricular. E esse método finlandês, ele é aplicado lá na Finlândia pelo Estado. Mas aqui é o Jorge Paulo Lemann que quer, né, criar uma casta, uma elite cognitiva, né, ensinando para eles, formando eles de forma diferente da formação do resto do povo. Porque o resto do povo não recebe esse tipo de formação curricular. Então, aí tá, né? É uma segregação social a partir da escola, a partir da formação do cidadão na educação. É um projeto macabro, gente. Eu considero isso como macabro. Desculpa se eu estou sendo exagerada, mas para mim isso é macabro. Muito bem, minha gente, muito bem. Vamos concluir aqui a nossa conversa. Eu queria saber, assim, em resumo, o que a gente pode tirar enquanto
militantes desse episódio da Tabata Amaral, para que isso não se repita no futuro, algo dessa natureza, tanto na instância partidária, da qual o Wendel faz parte, aqui está nos explicando, como até como pessoas de base, porque a gente sabe como a Tabata Amaral enganou gente, né? Conseguiu aí 200 e tantos mil votos em São Paulo, começando com o Wendel. 13% em pesquisa de intenção de voto. Olha só. Wendel. Bom, a lição que se fica dentro desse processo é o seguinte: o limite da realpolitik, o limite do pragmatismo é a mínima coerência ideológica. Quando atravessa a fronteira da mínima coerência ideológica, dá desses desastres. E assim como aconteceu com o PDT e o PSB, que os outros partidos do campo popular e progressista estejam muito atentos e vigilantes, porque o que aconteceu no PDT, se esses outros partidos não tomarem conta, o processo de transformação desses partidos em um novo democrata dos Estados Unidos pode acontecer de forma solerte e pode comprometer o campo da esquerda brasileira no todo em geral, que até então a esquerda historicamente sempre defendeu no Brasil agendas nacional-populares e classistas. E hoje em dia, pelo jeito, a gente defende a agenda social-liberal. E, infelizmente, a esquerda está capitulando em muitos temas essenciais que são fundamentais para, pelo menos, a existência do Estado Nacional. Né? E eu não consigo ver a esquerda do século XXI, da virada da década de 2010 para 2020, ter a capacidade, a condição de cumprir a sua missão e o papel histórico. Isso eu falo geral, todos os partidos. E então, que esse processo que aconteceu com a Tabata, do PDT, com o 7, e com o PSB do Rigoni e os outros 10, que isso sirva de lição para o PT, PSOL e PCdoB, para que eles fiquem muito atentos com a inserção dos seus quadros dentro do Renova BR e do RAPS. Muito bem, Sibeli Laura, a lição aí a tirar do episódio. Eu endosso tudo que o Wendel disse, e tanto para o eleitorado fica essa lição de que toma cuidado antes de sair votando apaixonadamente, investiga, né? Investiga. A gente não contrata um funcionário para trabalhar dentro da casa da gente, para gerir nossos negócios, sem investigar seu passado. A gente tem que investigar suas ligações. Então, a gente tem que trazer esse pragmatismo da nossa vida cotidiana para escolher a nossa representatividade. E quem é de esquerda de verdade, quem tem esse posicionamento orgânico da esquerda, e até aqueles identitários também, porque a esquerda orgânica, ela não exclui as demandas desses nichos populares. Pelo contrário, ela anexa a questão nacional, ela defende dentro daquele contexto do seu território nacional e das suas particularidades. A gente não pode achar que as demandas dos homossexuais, né, dos grupos mais vulneráveis, das feministas, são exatamente iguais às demandas lá desses grupos estadunidenses que estão no centro do capitalismo. Porque a realidade é diferente, gente. É lógico que tem muita coisa que a gente pode ter um olhar internacionalista, que a gente pode ter aí, né, uma sensibilidade universal, mas tem muita coisa que a gente tem que partir do nosso território nacional, das nossas necessidades, das nossas fragilidades. Então, ficou uma lição muito grande para os militantes. Eu vi que muitos militantes do PDT acordaram, vieram até pedir desculpa para mim. Gente, não precisa pedir desculpa para mim, eu não sou ninguém, sabe? Eu não quero desculpa, não. Peçam desculpa para o Brizola, para a memória dele. E é isso aí, eu acho que, né, tudo tem um lado bom e nós aprendemos muito. Todos nós aprendemos muito nesse episódio. É isso aí, Rômulo. Muito bem, minha gente. Agradeço imensamente a presença dos dois aqui. Wendel, certamente essa foi a primeira de muitas. Você ofereceu, então nós aceitamos a sua fé.